as buscas pelo indigenista e pelo jornalista que estão desaparecidos no Amazonas. O ministro da Defesa diz que as autoridades não têm noção do que tem acontecido e que a região é uma área crítica, muito sensível e que tem muito problema. A Polícia Federal não descarta nenhuma linha investigativa, inclusive homicídio. E, inclusive, uma reportagem hoje aqui do UOL revela que os desaparecidos foram ameaçados de morte, inclusive com invasores armados na defesa da divisa com o território indígena, segundo relatos de alguns entrevistados pelo UOL. Outra reportagem revela que em 9 anos, o quadro fixo de servidores da FUNAI na Amazônia foi reduzido pela metade, prejudicando a proteção de indígenas, vigilância e fiscalização territorial. O impacto é muito grande porque é uma área, estamos falando aí de 13% do território nacional, né? As áreas indígenas na Amazônia ocupam muito espaço, são áreas muitas vezes fronteiriças, inclusive você tem uma necessidade de fiscalização maior por conta disso, mas o último concurso público da FUNAI aconteceu em 2016 e só colocou 200 servidores, a maioria deles ficando em Brasília, eram servidores de nível superior. E aí você tem uma situação em que a própria aposentadoria, a idade vai chegando dos servidores, né? Quando você não renova concursos, não renova quadros, você vai tendo aposentadorias e, claro, você vai tendo a não substituição desses funcionários que deixam os cargos. E no caso do atual governo, segundo todos que eu conversei aí na reportagem, eles falam que a redução é acompanhada por uma série de medidas internas que também dificultam a ação. O próprio Bruno, Fabio, que é o indigenista que está desaparecido, ele é servidor efetivo da FUNAI, só que ele foi exonerado do cargo que exerceu por 10 anos da equipe de frente que protege os índios isolados, e ele deixou a FUNAI, segundo alguns colegas dele que eu vi, porque ele não percebeu que a FUNAI não iria mais atuar da forma como ele pensava. Então, ele saiu e voluntariamente estava ajudando aos indígenas ali no Vale do Javari, que é essa região onde o indigenista e os jornalistas são desaparecidos, que guarda o maior número de povos isolados no mundo, né? São 19 que nunca contactaram um homem branco, e aí imagine o tamanho da área, o tamanho do perigo, são pessoas que sequer falam nossa língua, não entendem, podem ter contato ali cercado por madeireiros, por tráfico, por caçadores, pescadores, fazendeiros, garimpeiros. A situação na Amazônia deteriorou muito nos últimos anos e você, com menos pessoas para dar respostas, claro, a ideia que todo mundo passa para a gente quando a gente ouve pessoas lá de dentro é que, como o próprio Vale do Javari, estão largados à própria sorte, né? A Univaja, que é a União dos Povos do Vale do Javari, o Paulo falou comigo também, ele fala que as pessoas lá, o próprio grupo, passou a proteger a área, né? Eles não têm poder de polícia, poder de fiscalização, mas sem a FUNAI, sem órgão de segurança, inclusive com o governo negando as ações previstas na ação civil pública que o MPF ganhou em 2019, eles mesmos tomaram as bases, fazem a fiscalização, tanto que em uma das bases da FUNAI, acho que é no Rio Itauí, que o Bruno estava com o Dom Phillips, era ocupada por servidores que faziam a fiscalização, eram 13 que faziam essa equipe dele, lá no Vale do Javari, sem servidores efetivos da FUNAI. Então, claro, a redução e o direcionamento também para não fazer, digamos assim, uma atuação mais rígida em quem ocupa, invade essas áreas indígenas, faz com que toda a Amazônia, todas as terras indígenas, reservas, estejam completamente livres para a atuação de madeireiros, garimpeiros e qualquer crime da região. Muita pressão, né, que a gente está acompanhando de entidades, de políticos brasileiros, da imprensa nacional e internacional para uma ação mais efetiva do governo. Veio uma resposta ontem do ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira. Ele disse ontem que não houve atraso das Forças Armadas nesses trabalhos de buscas de Dom e de Bruno, que estão desaparecidos. Numa audiência na Câmara dos Deputados, o general informou que as providências foram tomadas imediatamente após a notícia circular. Imediatamente após a notícia circular, o ministro da Defesa comunicou-se com os 3 comandantes de força para que os 3 iniciassem planejamentos para o socorro
a dupla de desaparecidos. Nós estamos falando de Atalaia do Norte. Nós estamos falando de um local que não chega nem avião, não tem campo de pouso em Atalaia do Norte. Chega em Tabatinga, que de Tabatinga para Atalaia do Norte, de barco, já é um bom tempo. Não houve retardo, e considerando as distâncias e o tamanho da nossa Amazônia e a geografia da floresta e dos rios, pode parecer que houve algum retardo. Bom, o general ele ressaltou que essa área é muito crítica, muito sensível, tem muitos problemas e que, por isso, as autoridades não têm noção do que realmente possa ter acontecido. Outras autoridades também já se pronunciaram. O secretário de Segurança Pública do Amazonas, o general Carlos Alberto Mansur, disse que até o momento não há nas investigações indícios fortes de crime contra eles. O superintendente da Polícia Federal no Amazonas, o Alexandre Fontes, ele ressaltou que nenhuma linha de investigação é descartada, e inclusive o homicídio.